Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em Palm Beach, sob o sol brilhante da Flórida, Jessica Whitman, uma mulher rica e influente, contemplava sua suntuosa piscina do terraço de mármore. Ela sempre se orgulhara de seu estilo de vida impecável e do poder que exercia sobre o bairro nobre. Mas naquela manhã, um homem negro, Marcus Thompson, havia acabado de se mudar para casa ao lado com sua família. Jessica, desconhecendo sua verdadeira identidade e guiada por seus preconceitos, dirigiu-se a ele em tom autoritário. Proibiu-o terminantemente de se aproximar ou usar a piscina comunitária, insinuando que ele não estava respeitando as regras sociais do bairro. Marcus, calmo e digno, olhou para ela sem responder de imediato, demonstrando perplexidade e paciência. Mas Jessica não sabia que Marcus não era qualquer um. Ele era um advogado renomado, um defensor dos direitos civis e dono de uma empresa de sucesso. O que ela pensava que seria um simples acordo logo se voltaria contra ela. A humilhação que ela pretendia infligir logo se transformaria em um verdadeiro acerto de contas kármico. Quando Marcus decidiu responder, não foi com raiva ou confronto, mas com uma ação sutil e implacável que forçaria Jessica a confrontar seus próprios preconceitos e mudaria sua vida para sempre. Naquele dia, Jessica Whitman aprenderia da maneira mais difícil que intimidar alguém por causa da cor da pele não era apenas cruel, era destrutivo para ela mesma. Naquela manhã, o sol brilhava forte em Palm Beach, e o ar quente trazia o aroma salgado do oceano. Jessica Whitman, impecavelmente vestida com um elegante terno branco de grife, estava à beira de sua piscina reluzente, com um drink na mão. Ela contemplava sua propriedade, satisfeita com a tranquilidade do local, até que seus olhos se detiveram na silhueta de Marcus Thompson, seu novo vizinho, que estava se mudando com a família para a casa ao lado. Sem pensar, guiada por uma mistura de arrogância e preconceito, Jessica caminhou em direção à cerca e gritou em tom autoritário: "Senhor, esta piscina é estritamente privada. O senhor não tem absolutamente nenhum direito de usá-la ou se aproximar dela de qualquer forma." Marcus, um homem na casa dos 30, elegante, mas discreto, ergueu os olhos e a encarou com calma. Seus olhos castanhos transbordavam serenidade e uma determinação silenciosa. Ele sabia que aquela mulher não sabia nada sobre ele e não queria reagir com raiva. Simplesmente disse: "Agradeço o aviso, mas não tenho intenção de infringir suas regras." Jessica, insatisfeita com a resposta educada, inclinou-se ainda mais sobre a cerca e exclamou com desdém: "Não estou falando apenas de regras, senhor. Estou falando de respeito. Não quero sua família aqui, e certamente não usando minha piscina. Entendeu?" Marcos suspirou por dentro. Ele conhecia esse tipo de comportamento, mas estava determinado a não perder a calma. Sabia que responder com humilhação ou raiva só pioraria a situação. Após essa troca tensa, Jessica voltou para sua poltrona, orgulhosa por ter resolvido as coisas. Mas o que ela não sabia era que Marcus já havia começado a pensar em como reparar o erro sem comprometer sua dignidade. E que nos dias seguintes, ela descobriria que por trás de sua aparência comum havia uma pessoa poderosa e influente, capaz de reverter a situação de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. Esse primeiro contato, marcado por arrogância e preconceito, foi apenas o começo de uma série de eventos que levariam Jessica a se arrepender amargamente de sua atitude. Poucos dias após o confronto na piscina, Jessica pensou ter recuperado a paz de espírito. Mas Marcus Thompson, longe de se deixar afetar pelas ameaças dela, já estava discretamente arquitetando uma estratégia para demonstrar que ela não podia intimidar alguém impunemente. Naquela manhã, Jessica estava oferecendo uma recepção para um seleto grupo de vizinhos, orgulhosa de exibir seu status social e sua riqueza. Ela havia preparado meticulosamente a piscina, as bebidas e os aperitivos, imaginando que tudo seria perfeito. Mas ao fazer um sinal para um garçom arrumar a mesa, notou Marcus parado ali, com uma pasta debaixo do braço e um sorriso tranquilo no rosto. "Olá, Jessica", disse ele com voz calma, porém firme. "Gostaria de conversar com você sobre um pequeno detalhe referente ao condomínio e as regras da vizinhança." Jessica, surpresa com a gentileza dele, franziu a testa. "Ah, Marcus, pensei que você não tivesse nada a ver com isso." Marcus tirou alguns documentos do bolso. "Na verdade, eu revisei o regulamento do condomínio e descobri que algumas das restrições que vocês estão impondo à piscina não estão em conformidade. Também consultei a administração do condomínio e parece que qualquer discriminação com base na cor da pele é estritamente proibida." Jessica sentiu o sangue gelar nas veias.
Ela pensava que poderia intimidar Marcos, mas agora, diante das regras oficiais e da autoridade legal, percebeu que não tinha poder algum sobre ele. Sem perder a compostura, Marcos acrescentou: "Eu nunca quis criar conflito. Simplesmente desejo que respeitemos os direitos de todos." Jéssica permaneceu em silêncio, sem conseguir encontrar uma resposta. O constrangimento foi gradualmente a dominando. Os vizinhos, testemunhas da discussão, trocaram olhares surpresos, e alguns cochicharam entre si, notando a maneira sutil, porém firme, com que Marcos havia levado a melhor. Naquele dia, Jéssica percebeu que subestimar Marcos e tentar intimidá-lo não foi apenas um erro, mas uma decisão que a colocaria numa posição delicada e humilhante perante toda a vizinhança. Ela acabará de receber seu primeiro aviso kármico. Em sua tentativa de dominar e humilhar, ela se viu diante do banco dos réus. Algumas semanas depois, Jessica Whitman começou a sentir os primeiros efeitos de suas ações. Sua reputação, antes impecável na vizinhança, começou a ruir. Os vizinhos que haviam presenciado a discussão com Marcos cochichavam e agora a olhavam com uma mistura de curiosidade e julgamento. Naquela manhã, Jessica acordou com uma sensação de inquietação. Ela havia planejado outra recepção em sua piscina, na esperança de restaurar sua imagem de mulher influente e respeitada. Mas ao descer as escadas percebeu que o jardineiro, os garçons e até mesmo os funcionários da casa pareciam um pouco tensos. Todos sabiam que a história com Marcos estava circulando pelo bairro e ninguém queria tomar partido diretamente. Enquanto ajeitava nervosamente o vestido branco, seu celular vibrou. Era uma ligação da administração do condomínio. Com um sorriso forçado, Jéssica atendeu. "Olá." "Sim." A voz do outro lado da linha, calma, mas firme, informou de que haviam sido apresentadas queixas relativas ao seu comportamento discriminatório para com Marcus Thompson e que seria organizada uma reunião oficial para analisar a situação. Jéssica sentiu-se tonta. Ela pensara que uma simples ameaça seria suficiente para manter Marcos longe de sua piscina e de sua vida. Mas agora se via sob o escrutínio oficial da Associação de Condôminos e de toda a vizinhança. Percebeu que sua arrogância e seus preconceitos a haviam colocado em uma posição vulnerável. Naquele mesmo dia, Marcos chegou à piscina para cumprimentar educadamente seus filhos que brincavam com os seus. Seu comportamento calmo, respeitoso, porém determinado, contrastava fortemente com o desconforto de Jéssica. Cada gesto de Marcos, cada sorriso discreto que ele dirigia aos filhos, lembrava Jéssica de que ela não só havia sido injusta, como também humilhante com alguém tão exemplar e íntegro. Naquela noite, enquanto estava sentada sozinha em seu terraço, Jéssica sentiu, pela primeira vez, um peso na consciência. Ela começou a entender que o bullying e a discriminação tinham um preço, e que Marcos, longe de ser uma vítima frágil, era, na verdade, quem detinha o verdadeiro poder naquela história. Essa foi a primeira vez que o arrependimento atingiu Jéssica com força, prenunciando uma reviravolta inevitável que alteraria drasticamente sua vida e sua imagem na vizinhança. Alguns dias depois, Jessica Whitman se preparava para uma grande recepção organizada pelo conselho do condomínio. Ela pensou que poderia minimizar o ocorrido e restaurar sua imagem, mas não sabia que Marcus Thompson havia planejado sua própria maneira de revelar a verdade sobre a situação. Quando Jéssica chegou à sala comum, foi recebida pelos olhares de vários vizinhos e membros do comitê. Todos pareciam calmos, mas uma tensão palpável pairava no ar. Marcos entrou então elegante, sorridente, mas seguro de si. Ele havia preparado um breve discurso, não para humilhar Jéssica, mas para defender seus direitos e lembrar a todos do respeito que merecem. "Bom dia a todos", começou Marcos com a voz calma e clara. "Sei que algumas situações recentes geraram mal-entendidos. Gostaria apenas de lembrar a todos que nossa comunidade se baseia no respeito e na igualdade. Devemos todos viver juntos em harmonia, independentemente da cor da nossa pele ou da nossa condição social." Jéssica sentiu o coração se encher de alegria ao ouvir os aplausos educados dos vizinhos. Mas a verdadeira surpresa veio quando ele acrescentou, com um leve sorriso: "Gostaria também de esclarecer que, apesar das tentativas de intimidação a que fui submetido, mantenho-me imparcial e desejo que todos sejam julgados pelas suas ações, e não pelos seus preconceitos." Nesse momento, a presidente do comitê se virou para Jéssica e a informou formalmente de que seu comportamento discriminatório em relação a Marcos e sua família havia sido notado. Uma sanção simbólica, porém significativa, foi imposta. Jéssica seria obrigada a participar de atividades comunitárias para promover a tolerância e a igualdade na vizinhança. Jéssica sentiu uma mistura de vergonha e arrependimento a invadir.
ela tentará humilhar Marcos, mas em vez disso, era ela quem estava sob escrutínio e julgamento. A parte mais amarga foi perceber que Marcos, calmo e digno, transformará a situação em uma lição de justiça e respeito. Aquele dia marcou uma virada na vida de Jéssica. Ela finalmente entendeu que discriminação e arrogância nunca levam à vitória e que subestimar alguém por causa da cor da pele pode ter consequências desastrosas. Marcos, com sua paciência e dignidade, não só protegeu os direitos dela, como também transformou Jéssica, que saiu dali com um sentimento de vergonha e uma profunda reflexão sobre seus atos. Assim terminou o capítulo final desse confronto. A intimidação foi punida, o respeito restaurado e Jessica Whitman aprendeu, da maneira mais difícil, que o verdadeiro poder reside na integridade e na justiça, não na arrogância e no preconceito.